Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 246º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 10 e capítulo 11, livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2, e o livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 1 a 13. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulos 10 e capítulo 11. A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo o Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo:
Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo o Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim: Assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Roboão morou em Jerusalém e, para a defesa, fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrom. Todas estas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho, e pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinham mandado fazer. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, Roboão casou com Maacá, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maacá, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 10,
Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Desprezarei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol. Salomão escreveu em Eclesiastes: pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Conforme Eclesiastes 2, versículos 18 e 19. Salomão teve como sucessor seu filho Roboão, que, de vez em quando, tomava uma decisão astuta, mas, na maior parte do tempo, ele foi um governante insensato. No início do reinado de Roboão, sua decisão egoísta dividiu a nação. Então, durante seu 4º ano, Roboão decidiu se afastar do Senhor e adorar ídolos, trazendo o juízo de Deus. Seu reino dificilmente poderia ser chamado de bem-sucedido. Compreendendo, versículo 5, vamos dar crédito a Roboão por pedir um prazo que lhe desse tempo para pensar e buscar conselho. No entanto, o simples fato de ter tempo não resolve problema algum. O que os líderes fazem com o tempo que têm é o que realmente importa. A Bíblia não apresenta evidência alguma de que o rei tinha buscado o Senhor em oração ou de que tenha consultado o sumo sacerdote ou um profeta. Temos a impressão de que ele já tinha uma opinião formada, mas estava disposto a fazer algo só pelas aparências, a fim de agradar ao povo. Compreendendo o versículo 7, os anciãos deram a Roboão o melhor conselho possível: seja um servo do povo, e o povo lhe servirá. Mas Roboão já estava decidido, por isso, rejeitou de imediato aquela resposta e recorreu aos seus amigos, dos quais ele sabia que teria a resposta desejada. O rei não tinha intenção de pesar os fatos, buscar a vontade de Deus e fazer a escolha mais sábia. Quando os chamados líderes cristãos adotam a abordagem de Roboão, eles causam danos terríveis à obra do Senhor e depois muitas vezes se afastam da confusão criada, deixando para trás veneno e escombros que levarão anos para serem removidos. Compreendendo o versículo 15, a história revela que quaisquer dons que Roboão pudesse ter, ele não tinha capacidade de se relacionar com as pessoas e entender as necessidades dela. Davi foi um rei que amou seu povo e arriscou a vida pelo bem-estar dos súditos. Já Salomão foi um governante que não serviu ao povo, mas o usou para satisfazer aos próprios desejos. Roboão, por sua vez, foi um rei que ignorou as lições do passado e deixou de dar ouvidos à voz do povo sofredor. Ele não servia para governar. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. O que a vida nos faz depende do que ela encontra em nós. As expressões da vida trazem à tona o que há de melhor ou de pior nas pessoas. Durante o reinado de 17 anos de Roboão, o modo como ele respondeu às situações revelou que tipo de pessoa ele realmente era. Compreendendo o capítulo 11, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Em referência a 1 de Reis, capítulo 12, versículos 21 a 24, e depois de reunir um exército para subjugar as tribos rebeldes do norte, Roboão descobriu que havia desperdiçado seu tempo. O Senhor enviou o profeta Semaías para dizer ao rei que suspendesse a luta e mandasse os homens para casa. Embora o que aconteceu tenha sido consequência da insensatez de Roboão e do caráter agressivo de Jeroboão, Deus havia conduzido a situação e prevalecido o fim de causar a divisão, conforme 2 de Crônicas, capítulo 10, versículo 15. Cumprindo assim a profecia de Aías, 1 de Reis, capítulo 11, versículos 29 a 31. Cada um dos homens e seus conselheiros agiram por livre e espontânea vontade, mas a vontade do Senhor se cumpriu, conforme Atos 2, versículo 23. Nosso Deus soberano é tão grande que ele permite às pessoas tomarem suas decisões e, ainda assim, realiza seus propósitos. Exposição bíblica dos versículos 5 a 17.
Roboão ouviu a mensagem de Deus dada por Semaías e obedeceu a ela. Assim, o Senhor começou a dar-lhe sabedoria e abençoar sua vida e sua obra. Se tivesse continuado a agir daquela maneira, o rei teria levado Judá à santidade e à verdadeira grandeza. Contudo, Roboão se afastou do Senhor e perdeu as bênçãos das quais ele e seu povo poderia ter desfrutado. Exposição bíblica dos versículos 13 a 17. Por 3 anos, enquanto o rei Jeroboão ordenava seus sacerdotes e transformava as 10 tribos do norte em um centro de adoração a ídolos, Roboão manteve o povo de Judá fiel à lei de Moisés. Consequentemente, os sacerdotes e levitas em Israel, que eram consagrados ao Senhor, foram para Judá, e sua presença trouxe riqueza espiritual à nação. A presença desses sacerdotes e levitas fiéis e suas famílias entre a população de Judá fortaleceu o reino e trouxeram a bênção do Senhor. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Referência a Salmos 33, versículo 12. E eu encerro a compreensão do livro de Crônicas, capítulo 11, com a exposição bíblica dos versículos 22 e 23. O rei pôs em prática uma estratégia sensata quando designou seus filhos adultos para ofícios reais e os dispersou por todos os distritos de Judá e de Benjamim. Para começar, os príncipes não estavam comprometidos com seus interesses nem envolvidos em intrigas palacianas, como alguns dos filhos de Davi, para a tristeza de seu pai. Roboão havia crescido no luxo, mas foi inteligente o suficiente para pôr seus filhos para trabalhar. Ao dar responsabilidades a eles, Roboão pôde avaliar o caráter, as habilidades de cada um e decidir qual filho seria seu sucessor. Vamos para a leitura no livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2. Elimeleque e a sua família em Moabe. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth vão para Belém. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar?
Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Rute respondeu: Não me insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Rute estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, e aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Rute vai apanhar espigas. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Rute: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos:
Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as apanhe e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo, poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz, para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Amém. Compreendendo o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. A vida não era fácil naqueles dias, pois, durante o período dos juízes, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo, conforme Juízes 17, versículo 6 e capítulo 18, versículo 1. O livro de Juízes conta a história de Israel em um dos seus momentos mais tristes na história. É um registro de divisão, crueldade, apostasia, guerra civil e vergonha da nação. Espiritualmente, nossa vida lembra elementos do que lemos em Juízes. Hoje, vivenciamos perplexidades nacionais e internacionais, decadência moral e dificuldades de todos os tipos. Contudo, Deus ama este mundo perdido e está procurando uma noiva. A despeito dos alertas nas manchetes e dos perigos nas ruas, podemos ter certeza de que Deus ainda ama o mundo e quer salvar os pecadores perdidos. É estranho que a fome pudesse atingir Belém, uma cidade cujo nome significa Casa do Pão. No Antigo Testamento, a fome era muitas vezes uma prova da disciplina de Deus por causa do pecado de seu povo contra ele. Referência a Levítico 26, versículos 18 a 20, Deuteronômio 28, versículos 15, 23 a 24. Durante o tempo dos juízes, Israel muitas vezes se afastou de Deus e adorou os ídolos das nações pagãs ao seu redor. E Deus teve de discipliná-los, conforme Juízes 2, versículos 10 a 19. Os que temiam a Deus tiveram de sofrer por causa dos ímpios, mesmo em Belém. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Elimeleque e sua família fugiram de Judá para escapar da morte, mas os 3 homens encontraram a morte da mesma maneira. A família havia planejado apenas permanecer por um tempo em Moabe, mas ficou lá por 10 anos, conforme versículo 4. No final dessa década de desobediência, tudo o que restou foram 3 viúvas solitárias e 3 túmulos judaicos em uma terra pagã. Tudo se foi, conforme versículo 21. Essa é a triste consequência da incredulidade. Não podemos fugir de nossos problemas e não temos como deixar de levar conosco a causa básica de grande parte de nossos problemas, que é um coração incrédulo e desobediente. Exposição bíblica dos versículos 6 a 15. Deus visitou seu povo fiel em Belém, mas não sua filha desobediente em Moabe. Ao ouvir a boa notícia de que a fome havia chegado ao fim, Noemi decidiu voltar para casa. Você sempre encontrará comida de sobra quando estiver na vontade do Pai, conforme Lucas 15, versículo 17.
Como é triste quando as pessoas só ouvem sobre as bênçãos de Deus, mas nunca a conhecem, porque não estão no lugar onde Deus pode abençoá-las. Compreendendo o versículo 6, toda vez que desobedecemos a Deus e nos afastamos de sua vontade, devemos confessar nossos pecados e voltar para o lugar de bênção. Abraão teve de deixar o Egito e voltar para o altar que ele havia abandonado, conforme Gênesis 13, versículos 1 a 4. E Jacó teve de retornar a Betel, conforme Gênesis 35, versículo 1. O apelo frequente dos profetas era que o povo de Deus se convertesse de seus pecados e voltasse para o Senhor. Compreendendo o versículo 7, a decisão de Noemi foi correta, mas sua motivação estava equivocada. Ela ainda estava interessada, em primeiro lugar, em comida e não na comunhão com Deus. Não a vemos confessando seus pecados a Deus nem rogando seu perdão. Ela estava voltando para sua terra, mas não para o seu Senhor. Compreendendo o versículo 8, talvez Noemi não quisesse levar Orfa e Ruth para Belém, porque as duas noras eram provas vivas de que ela e o marido haviam permitido que os dois filhos se casassem com mulheres que não faziam parte da aliança da nação. Em outras palavras, Noemi estava tentando encobrir a sua desobediência. Se ela voltasse para Belém sozinha, ninguém saberia que a família tinha violado a lei de Moisés. Quando tentamos encobrir nossos pecados, estamos mostrando que realmente não o enfrentamos com honestidade nem os julgamos de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento envolve a confissão honesta e um quebrantamento no íntimo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Referência a Salmos 51, versículo 17. Em exposição bíblica dos versículos 15 a 18, Noemi estava tentando esconder a verdade. Orfa desistiu, mas Ruth estava preparada para se levantar. Ela se recusou a ouvir os pedidos de sua sogra ou seguir o mau exemplo de sua cunhada. Por quê? Porque ela passou a confiar no Deus de Israel, conforme capítulo 2, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. A conversão de Ruth é prova da graça soberana de Deus, pois a única maneira pela qual os pecadores podem ser salvos é pela graça, conforme Efésios 2, versículos 8 a 10. Tudo no íntimo de Ruth e à sua volta colocava obstáculos à sua fé, mas ela confiou no Deus de Israel. As circunstâncias de Ruth estavam contra ela e poderiam tê-la deixado amarga com o Senhor. Primeiro, seu sogro morreu, depois seu marido e seu cunhado também se foram. De uma hora para outra, ele ficara viúva e sem nenhum tipo de sustento. Nestas circunstâncias, Ruth poderia ter se perguntado: se é assim que esse Deus trata seu povo, por que segui-lo? Exposição bíblica dos versículos 16 a 17. A declaração de Ruth é uma das confissões mais impressionantes encontradas em qualquer passagem das Escrituras. Primeiro, ela confessou seu amor por Noemi e seu desejo de ficar com a sogra até a morte. Em seguida, ela professou sua fé no Deus vivo e verdadeiro e sua decisão de adorar somente a Ele. Ela estava disposta a abandonar pai e mãe, conforme capítulo 2, versículo 11, para ser fiel a Noemi e ao Deus do seu povo. Compreendendo o versículo 19, dizia uma lei divina: nenhum anomita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, conforme Deuteronômio 23, versículo 3. Isso significava exclusão permanente. Como então Ruth poderia fazer parte da congregação do Senhor? Confiando na graça de Deus e se lançando completamente à sua misericórdia. A lei nos exclui da família de Deus, mas a graça nos inclui nela se depositarmos nossa fé em Cristo. Compreendendo o versículo 22, a genealogia de Jesus Cristo em Mateus 4 inclui 5 mulheres, 4 delas com credenciais muito duvidosas. Tamar cometeu incesto com seu sogro, Gênesis 38, versículo 3. Raabe foi uma prostituta gentia.
Josué 2, versículo 5. Ruth foi uma moabita gentia exilada, conforme Ruth 1, versículo 5. E a mulher de Urias foi uma adúltera, conforme 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Como elas chegaram a fazer parte da família do Messias? Pela graça e misericórdia soberana de Deus, as duas viúvas chegaram a Belém durante a colheita de cevada, uma época em que a comunidade expressava alegria e louvor a Deus por sua provisão. Havia chegado a primavera, um tempo de nova vida e novo começo. Noemi não o sabia, mas estava prestes a ter um novo começo, pois para Deus nunca é tarde demais para recomeçar. Compreendendo o capítulo 2, versículo 2. A existência da lei de recolher espigas era a prova de que Deus se preocupava com os carentes entre seu povo. A nação foi instruída a tratar os pobres com equidade. Referência Êxodo 23, versículos 3 a 6, Levítico 19, versículo 15, Provérbios 22, versículos 22 e 23. E com generosidade, Levítico 19, versículos 9 a 10. Deus também estava preocupado com as viúvas pobres, em sua maioria, e disse ao povo para cuidar delas. Conforme Êxodo 22, versículos 22 a 24, Isaías 10, versículos 1 a 2. Ruth não era apenas uma viúva pobre, mas também uma estrangeira, portanto, tinha todo o direito de confiar que Deus lhe daria ajuda e provisão. Compreendendo o versículo 3, a saída de Ruth para recolher grãos foi um completo ato de fé. Por quê? Sendo uma estrangeira, ela não sabia de quem eram os vários pedaços de terra que constituíam os campos. Cada lote estava delimitado, mas não havia cercas nem placas com o nome dos proprietários, como vemos hoje nas fazendas. Além disso, como mulher estrangeira, ela estava especialmente vulnerável e precisava prestar atenção para onde ia. Pela providência de Deus, Ruth recolheu espigas na parte do campo que pertencia a Boaz. O nome de Boaz significa "nele está a força". O registro bíblico diz que Ruth casualmente foi parar nesta parte do campo, mas aquilo não foi uma coincidência. Os seus passos foram guiados pelo Senhor, como relatou o servo de Abraão. O Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor, conforme Gênesis 24, versículo 27. A obra providencial de Deus em nossa vida é uma alegria e um mistério. Deus está sempre trabalhando conosco, conforme Marcos 16, versículo 20. Em nós, Filipenses 2, versículos 12 e 13. E por nós. Referência Romanos 8, versículo 28. Cumprindo seus bons propósitos em nossa vida. Oramos, buscamos a sua vontade e tomamos decisões por vezes erradas. Contudo, Deus controla os eventos e guia os seus filhos cheios de boa vontade. Exposição bíblica dos versículos 4 a 16. Deus levou Ruth ao campo de Boaz e depois fez com que o proprietário visitasse suas terras enquanto ela estava lá. Quando Boaz chegou, Ruth poderia estar no abrigo que Boaz havia preparado para os seus trabalhadores descansarem ou, cansada, ter resolvido ir para a casa de Noemi. Contudo, ela estava trabalhando arduamente no campo, onde ele anotou: quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, os fatos de nossa vida acontecem por determinação divina e não por acidente. Ruth ainda era uma viúva pobre e estrangeira, mas Deus estava para criar um novo relacionamento que mudaria completamente a sua situação. Compreendendo o versículo 4. Graça é o favor concedido a alguém que não a merece e não pode obtê-la. Como mulher, viúva, pobre e estrangeira, Ruth não podia ter direito a ninguém. Ela estava no degrau mais baixo da escada social. O canal daquela graça era Boaz. Como é bom saber que Deus tem pessoas boas vivendo em tempos maus. Podemos ver em Boaz um retrato de nosso Senhor Jesus Cristo em seu relacionamento com sua noiva, a igreja. Como Ruth, o pecador perdido não faz parte da família da aliança de Deus, está destruído e não pode ter direito à misericórdia do Senhor. Mas Deus tomou a iniciativa e proveu um caminho para
entrarmos em sua família por meio da fé em Jesus Cristo, conforme Efésios 2, versículos 10 a 22. Compreendendo o versículo 11, a palavra traduzida por respondeu neste versículo é literalmente levantou a voz. Boaz estava ficando animado. Aquele senhor de terras queria que todos ouvissem o que ele achava de Ruth e não teve vergonha de se identificar com ela. Ela confiava no Senhor e provou sua fé ao se apegar à sua sogra e passar a fazer parte do povo de Israel em Belém. Exposição bíblica dos versículos 17 e 18. Ruth tinha comida quando sentia fome, bebida para saciar a sede em um lugar de descanso. Os grãos que ela recolheu chegaram a quase 15 quilos, alimento suficiente para as duas mulheres por quase uma semana. Ela também tinha um pouco do que havia sobrado de seu almoço. Ruth não era apenas uma trabalhadora diligente, mas também tinha o cuidado de não desperdiçar qualquer coisa que Deus lhe desse. Compreendendo o versículo 20, agora ouvimos uma nova palavra dos lábios de Noemi. Abençoado, ela não só abençoou o benfeitor de Ruth, mas também glorificou o Senhor. Ela deixou de ser amargurada para ser bem-aventurada. Quando viu os grãos, Noemi abençoou o homem que deixou Ruth trabalhar em seu campo e, quando soube que se tratava de Boaz, Noemi glorificou o Senhor. Que mudança houve no coração desta viúva angustiada? Noemi tinha esperança porque sabia quem era Boaz, um resgatador da família, rico e influente. Nós que cremos em Jesus Cristo não deveríamos nos alegrar na esperança? Quando consideramos quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele nos diz em Sua palavra, não temos razão para nos sentirmos sem esperança. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu por nós e agora intercede em nosso favor no céu. Em Sua palavra, Ele nos deu as Suas grandiosas e preciosas promessas, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que nunca podem falhar. Não importa como você se sente hoje, não interessa qual seja a sua situação, você pode se alegrar na esperança, se depositar toda a sua fé em Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 21, como vemos, um dos resgatadores da família poderia livrar os parentes da pobreza e lhes dar um novo começo, conforme Levítico 25, versículos 25 a 34. O fato de Boaz insistir que Ruth ficasse perto de seus servos e em seu campo era prova para Noemi de que o parente de seu marido estava fazendo planos que a incluíam e a sua nora. Compreendendo o versículo 22, Deus usou Ruth para transformar a amargura de Noemi em gratidão, sua descrença em fé e seu desespero em esperança. Uma pessoa confiando no Senhor e obedecendo à sua vontade pode transformar em vitória a derrota de uma situação. E eu encerro a compreensão do livro de Ruth, capítulo 2, trago o versículo 23. A fé de Ruth na palavra de Deus a levou para o campo de Boaz. O amor de Boaz por Ruth o levou a derramar sua graça sobre ela e suprir todas as suas necessidades. Graça é o amor que paga o preço para ajudar quem não merece. A experiência de Ruth com a graça lhe deu uma nova esperança enquanto ela esperava os passos que o resgatador de sua família daria. Para o cristão, a esperança não é um sentimento esperançoso superficial gerado por fantasias otimistas. A esperança é um sentimento interior de uma alegre certeza e confiança enquanto cremos nas promessas de Deus e encaramos o futuro com a sua ajuda. Essa esperança é um dom do Senhor para os seus filhos por meio do Espírito Santo, que nos lembra das promessas divinas encontradas em sua palavra. Referência a Romanos 15, versículo 13. Jesus é a nossa esperança, conforme Colossenses 1, versículo 27, 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Por meio da fé em Cristo, nascemos de novo em uma esperança viva, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E por ser viva, essa esperança fica mais forte e a cada dia produz mais frutos. As esperanças às quais o mundo se agarra são mortas, mas a nossa é uma esperança viva porque está enraizada no Cristo vivo. Aleluia!
Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 a 13. Agradar ao próximo e não a si mesmo. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 1 a 13. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Paulo pôs-se na categoria dos santos fortes enquanto lidava com um problema básico: o egoísmo. O verdadeiro amor cristão não é egoísta, mas tenta compartilhar coisas com os outros e fazê-los felizes. Ele até se dispõe a carregar os cristãos mais jovens, ajudando-os durante seu desenvolvimento espiritual. A maturidade espiritual de uma pessoa se revela em seu discernimento. Ela dispõe-se a abrir mão de direitos pessoais para que os outros possam ser ajudados. O cristão faz isso não como um fardo, mas como uma bênção. Assim como pais amorosos fazem sacrifícios por seus filhos, o cristão maduro se sacrifica para ajudar os crentes mais jovens a crescerem na fé. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6, Paulo revelou as duas fontes de poder espiritual que devemos usar se quisermos viver para agradar aos outros: a palavra de Deus, versículo 4, e a oração, versículos 5 e 6. Precisamos confessar que às vezes ficamos impacientes com os cristãos mais jovens, assim como os pais se impacientam com os seus filhos. Entretanto, a palavra de Deus pode dar-nos a perseverança e o bom ânimo de que precisamos. O apóstolo encerrou esta sessão orando por seus leitores, para que eles pudessem experimentar de Deus aquela unidade espiritual que somente o Senhor pode dar. Compreendendo o versículo 7, o resultado de todo o crescimento espiritual é, naturalmente, a glória a Deus. Desunião e discórdia não glorificam o Senhor, são atitudes que roubam a glória de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 15, dos versículos 1 a 13. Trago a exposição bíblica dos versículos 8 a 13. O maior exemplo do ministério deve ser sempre Jesus Cristo. Aleluia! Ele veio primeiro para ministrar aos judeus, de modo que, por meio de Israel, pudesse revelar-se aos gentios. Primeiro para o judeu é um princípio que foi seguido no ministério terreno de Cristo e no início da trajetória da igreja.
As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.